Ah, para com esses troços aí de vocês aí. Vamos lá. Revisão de inequações. São expressões na forma ax ao quadrado mais bx mais c menor que zero, ou ax ao quadrado mais bx mais c maior do que zero. O a aqui, para ser uma inequação de segundo grau, tem que ter esse termo x ao quadrado. Tá? Vou resolver alguns exemplos de funções quadráticas com vocês, que eu acabei há pouco de dizer, que tem uma questão lá na prova. Então, vamos lá. Resolva a inequação 6x ao quadrado menos 5x mais 1 menor ou igual a zero. O que eu preciso saber? Como é que fica esboçado esse meu gráfico? Eu fiquei ontem de mandar o plano para vocês, não mandei, vou mandar hoje. Quando eu baixar essa aula de hoje, eu já boto lá na plataforma para vocês uma folhinha com aquele plano cartesiano para quem quiser imprimir e no dia lá na resolver traçar o gráfico, fica perfeito ali no plano cartesiano. Eu quero resolver essa inequação, então eu primeiro vou calcular o meu delta, vou achar as raízes da inequação, vou determinar o meu delta, menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica 6, que multiplica 1, vocês têm lá na revisão da função quadrática ontem, a formulazinha do delta, né? B ao quadrado menos 4ac. O meu delta vai ficar 25 menos 24, aqui meu delta deu 1. Se o meu delta deu 1, eu sei lá pela aula de ontem que eu tenho duas raízes reais e distintas, ou seja, meu gráfico vai cortar o eixo do x em 2 pontos. Por que eu estou fazendo assim, com cavidade para cima? Porque eu já estou vendo aqui, ó, aqui 6x ao quadrado, o meu a é maior do que zero. Se o meu a é maior do que zero, eu tenho concavidade para cima. Então, a partir de agora, eu vou descobrir quem são minhas duas raízes. As minhas raízes são menos b, então menos 5 dá 5, mais ou menos a raiz de 1, divididos por 2a, 2 vezes 6, 12. Meu x', 6 sobre 12, 1 meio. Meu x, duas linhas, 4 sobre 12, 1 terço. As minhas duas raízes são 1 meio e 1 terço. Não sei se alguém chamou aí, mas não tenho como parar agora. Bom, raízes 1 meio e 1 terço. Vou esboçar o meu gráfico agora aqui do lado. Está aqui, com cavidade para cima, bolinhas fechadas. Por que bolinhas fechadas? Menor ou igual, está aqui. Se fosse só menor aqui, as minhas bolinhas seriam abertas. Aqui está a minha raiz, 1 terço, e aqui 1 meio. 1 terço é menor que 1 meio. Então, partindo deste princípio aqui, ó, fora das raízes, sinais positivos, dentro das raízes, sinais negativos. Esses sinais, busca lá as aulinhas de função quadrática, tem 2 aulas lá na plataforma de função quadrática, dá uma olhada, tem uma lá, inclusive, com uma tabelinha lá, com os sinais, dá para tirar um printzinho da tela e fazer um resuminho. Fazer um esqueminha ali, imprime, deixa lá, vai montando o teu esqueminha para a prova. Lá para a prova. Bom, agora eu vou olhar para cá, ó. Eu quero os menores ou iguais a zero. Se eu quero os menores ou iguais a zero, que está aqui, ó, eu quero esses entre as raízes, que é aqui quando a minha função tem valor negativo. Ora, se é aqui que a minha função tem valor negativo, a minha solução está entre 1 terço e 1 meio.
X pertence aos reais tal que 1/3 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 1/2. Está aqui a minha solução. Ah, pode aparecer lá em forma de intervalo? Pode. Solução C. Fechado num terço, fechado num meio? Pode, sem problema nenhum. Ok? Vamos adiante. Segundo exemplo, eu tenho aqui uma inequação que ela não está montada corretamente, eu vou ter que resolver esses produtos aqui, ó. Então, vou ter que fazer essas duas multiplicações. 2x² mais 3x mais 1 menor que x, menos x vezes 1 menos x vezes 2x dá menos 2x². Passando tudo para a primeira parte da minha inequação, eu vou ficar lá 2x² mais 2x mais 3x mais x mais 1. Isso vai ficar 4x² mais 4x mais 1 menor que zero. Igual à questão anterior. Vou calcular meu delta deu zero, eu tenho raízes reais iguais, ou seja, o meu gráfico vai tocar o eixo do x, ele vai estar a linha do x e a minha parábola vai encostar no eixo do x, porque aqui eu tenho delta igual a zero. Ah, como é que tu sabe isso? Busca lá na aulinha de função quadrática que vocês vão ver. Lá vai ter tudo para vocês olharem lá. Tu vais ter acesso lá. Bom, minhas raízes, que vai ter que me dar o x', o x2', dois valores iguais. Menos 4 mais 0 dá menos 4 sobre 8 menos 2 o x', menos 4 sobre 8 menos 1/2 o meu x2'. X' menos 1/2, x2' menos 1/2. Como é que eu esboço o meu gráfico? Assim, ó. Agora eu botei bolinha aberta. Por que que eu botei bolinha aberta? Porque olhem aqui meu sinal, ó, menor que zero. Então, fiquem antenados, percebam. Sinalzinho aqui me indica se a bolinha é aberta ou se ela é fechada, ó, esse sinal aqui. Então, vamos lá. Que sinais tem essa função? Fora das raízes, positivo. Tá lá. Aqui ele é zero. Eu quero os menores. Aonde que eu tenho sinal negativo aí? Em nenhuma parte da minha inequação. Aqui são valores positivos e aqui é o zero da função. É quando a função tem valor zero. Então, eu não tenho valor negativo. A minha solução é conjunto vazio. Não existe solução para esta inequação. Cuidado. Tá? Ah, como é que tu sabe esses sinaizinhos? Busca lá na aulinha de função quadrática. Não esquece. Vai lá, dá um print no quadradinho das funções lá, tem tudo lá para vocês fazerem um bom esqueminha. Outro exemplo. Eu tenho aqui um produto. Eu tenho duas funções que eu vou chamar f de x e aqui g de x. Essas duas funções. Ah, se eu multiplicar isso aqui, eu vou cair numa função de quarto grau. E não é bom. Eu vou ter 4 raízes. Então, se eu trabalhar com essa função e depois trabalhar com essa função, eu vou me lembrar das regrinhas dos sinais. Vou pegar a minha função f de x vezes a função g de x. Primeiro, vou trabalhar com a f de x. Está aqui. 2x² menos 5x. Ora, vou calcular meu delta. Está aqui meu delta. Menos 5² menos 4 vezes 2 vezes 0. Aqui já vai dar 0. Meu delta é 25. Tem duas raízes reais e diferentes com cavidade para cima. Vamos lá. Meu x', 5 mais 5, 10 sobre 4. Simplifiquei, 5 meio. Meu x, duas linhas, 5 menos 5, 0. Por 4 dá 0. Já sabia. Ah, eu posso fazer diferente isso aqui? Eu posso botar o x em evidência? Pode, sem problema nenhum. Vai achar as raízes 0 e 5 meios.
Como é que vai ficar esse meu gráfico? Esse meu gráfico vai ficar assim, ó. A menor que zero, bolinha aberta, ó. Que sinais ele tem? Fora das raízes positiva, aqui negativo. Por enquanto, é isso que eu preciso daí. Agora, vamos para a função g de x. Menos x ao quadrado mais x mais 2. Então, vamos lá. O delta deu 9. Duas raízes reais e diferentes. Meu x' menos 1, meu x duas linhas, 2. Estamos cansados de fazer isso. Vou esboçar meu gráfico. Observem aqui, ó. A negativo, concavidade para baixo. Ó, concavidade para baixo. Positivo entre as raízes, fora das raízes, negativo. O sinal é o contrário deste. Menos 1 e 2. Agora, como é que eu vou fazer a solução? Prestem atenção aqui agora. Ó. Eu vou representar a minha reta da minha função f de x, aqui, ó. Vou representar a reta, vou lembrar a minha regrinha de sinal. Aqui está a minha função f de x. Ah, não preciso o gráfico? Não, eu preciso é dos sinais. Aqui está a minha função. Ora, vou representar a reta da minha segunda função, está aqui, e a partir daqui eu vou baixar todos os pontos para a minha reta que vai ser f de x vezes o g de x. Então, vamos lá agora, ó. Regrinha de sinal. Um número positivo vezes um número negativo me dá o quê? Um número negativo, ó. Um número positivo vezes um número positivo me dá positivo. Um número negativo vezes um número positivo dá negativo. Um número negativo vezes negativo dá positivo. Um número positivo vezes um número negativo dá negativo. Agora eu vou olhar para cá. Eu quero as menores que zero. Menores é os negativos. Se eu quero os negativos, eu quero aqui, aqui e aqui. Como é que eu posso botar minha resposta? Ou em forma de intervalo, ou em forma de uma sentença matemática. Aqui, de menos infinito a menos 1 aberto, união aberto no 0, aberto no 2, união de 5 meios, aberto para mais infinito aberto. Também pode ser assim. Olha lá, ó. Olha, lembrando o sinalzinho lá, para dar a resposta. Está aqui, ó. X pertence aos reais, tal que X está mal isso aqui. É menor que menos 1, ou 0 menor que x menor que 2, ou x maior que 5 meios. Posso botar a resposta assim, ou em forma de intervalo assim. Essas duas maneiras poderão aparecer lá na prova. Exemplo 2 é aquela história onde eu tenho três inequações, eu primeiro vou olhar essa aqui, depois eu vou olhar esta aqui. E a solução vai ser a intersecção das duas soluções. Primeira aqui, ó, x menos 4 menor que x ao quadrado menos 4, é a primeira. E a segunda está aqui, ó, x ao quadrado menos 4 menor ou igual a x mais 2. É como se isto fosse um sistema. Tem alguém entrando aí? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui agora? Ó? Eu primeiro vou resolver essa primeira aqui. Ó. X menos 4 menor que x ao quadrado menos 4. Trabalhar com a minha primeira inequação. Vou passar tudo para a primeira parte. Como passei tudo para cá agora, para deixar o x ao quadrado positivo. Ó. Então, fiquei com x ao quadrado menos 4, menos x menos 4 maior do que zero. Tá? O que eu fiz? Em vez de passar para lá, depois multiplicar por menos 1, eu passei tudo para cá e mantive o sinal. Só inverti aqui, ó.
Inverti aqui porque o x ao quadrado é maior, está aqui, ó, x ao quadrado é maior que lá. Então, cortei aqui, fiquei com x ao quadrado menos x maior do que zero. A partir daqui, ó, resolvi botando o x em evidência agora. Ó. Botei o x em evidência, x ao quadrado por x dá x, menos x por x dá 1. Aqui um x é 0 e o outro x é 1. Está aqui. Como é que fica esse meu gráfico? Com cavidade para cima, porque ele está positivo aqui. Bolinhas abertas, 0 e 1. Está aqui. Agora vou trabalhar com a minha segunda aqui, ó. X ao quadrado menos 4 menor ou igual a x mais 2. Passando tudo para lá, vou ficar x ao quadrado menos x menos 6 menor ou igual a 0. Meu delta 25. Achei minhas duas raízes, 13 menos 2. Como é que fica esse gráfico? Agora aqui as bolinhas são fechadas, porque aqui está menor ou igual. Ó. Observem aqui. Vou pegar a primeira solução, está aqui. O que que eu quero aqui? Ó? Eu quero os maiores. Então, eu quero os positivos. Está aqui, ó. Primeira solução, eu quero os maiores, os positivos. Está aqui, ó. Na minha segunda solução, eu quero os menores ou iguais. Então, está aqui, ó. Menos 2 e 3, bolinha fechada, aqui no meio. É esses aqui, os negativos. Está aqui o que eu quero. Agora, quem é a solução de tudo isso aqui? É a intersecção dessas duas aqui, ó. A solução é a intersecção delas. Baixei todas as meus 4 pontos. Baixei fechado aqui, baixei aberto, baixei fechado. E agora, aonde é que eu tenho intersecção? Eu tenho intersecção aqui e tenho intersecção aqui. Aqui não, ó. É aqui e aqui a minha intersecção. Esses são a minha solução, ó. Fechado no menos 2, aberto no 0, união, aberto no 1, fechado no 3. Aqui, ó. Aqui está a minha solução, ou x pertence aos reais, está o quê? Menos 2 menor ou igual a x menor que 0, ou 1 menor que x menor ou igual a 3. Ok? Uma inequação, quando eu tenho uma divisão, é que nem na multiplicação, só que agora eu tendo divisão, eu vou resolver separadamente a f de x e a divisão por g de x. Cuidado aqui agora, ó, cuidado no denominador. F de x, x ao quadrado menos 5x mais 6, menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 6. Meu delta aqui vai dar 1. Meu x, 5 mais ou menos 1 sobre 2. Eu tenho aqui, ó, x' 3, x duas linhas, 2. Como é que fica esse gráfico? Esse gráfico fica maior ou igual, concavidade para cima, está aqui, ó, concavidade para cima, bolinhas fechadas, aqui está o meu sinal. Cuidado agora no denominador. O denominador não pode ser igual a 0. Mesmo que aqui esteja menor ou igual, aqui no meu denominador, as minhas bolinhas vão ser abertas. Cuidado. X ao quadrado menos 16, x ao quadrado igual a 16, mais ou menos 16 está aqui. Meu x' é 4, meu x duas linhas é menos 4. Meu gráfico é isso aqui, ó, bolinhas abertas. Está aqui. Agora, eu quero a inequação quociente. Eu vou representar essa minha reta, está aqui, a minha função f de x. Vou representar a reta da minha função g de x. Procurem manter distância aqui, como se isso tivesse tudo numa reta. Não vão botar o 2 embaixo, em cima do menos 4, e o 3 lá, botar tudo junto. Existe uma lógica nisso aqui, né? O 2 e o 3 tem que estar entre o menos 4 e o 4 aqui, ó.
tá? Então, quem é a função f de x sobre a g de x? Vou baixar todos os pontos aqui. Baixei aberto, fechado, fechado, baixei aberto. Mais com mais na divisão me dá mais com menos na divisão me dá menos com menos na divisão me dá mais com menos na divisão me dá menos, mais com mais dá mais. Agora eu olho para cá. Eu quero os maiores ou iguais a zero. Então, eu quero esses aqui, eu quero aqui e quero aqui. Tá? Cuidando esse sinal, eu agora quero aqui, aqui e aqui. Essa é a minha solução. De menos infinito a menos 4, aberto. União, fechado no 2, fechado no 3. União, aberto no 4 a mais infinito. É uma das respostas. Está aqui. Ou x pertence aos reais, para cá, x é menor que menos 4. Ou 2 menor ou igual a x menor ou igual a 3, ou para cá, x maior que 4. Tá, gente? Aqui, quando eu tiver radical, tá? Determinação do domínio dessa função. Ah, essa aqui vamos pular, não tem por que eu botei ela aí, porque eu não vou pedir domínio para vocês, então vamos passar isso aqui. Tá? Bom estudo a todos. Cumprimos nossa revisão. Vamos parar de... A hora que... Agora eu vou aceitar o seu Thales. Vamos parar de gravar.